José pra vocês. Homenagem à nossa mãe Maria. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Obrigado, meu irmão Arthur José. Grande presente que você me deu, meu irmão. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, Comunidade Espírita Nova Era aí no Vale do Jiquiriçá. Minhas saudações muito calorosas, muito afetuosas, votos de muita paz, rogando sempre a Jesus nos conceda a graça da sua paz, do seu amor, das suas boas energias, que essas boas energias nos envolvam, para que o trabalho desta noite transcorra em clima de serenidade, de paz, de entendimento, de compreensão, sobretudo de compreensão a respeito do tema que será tratado, para que essa mensagem espírita cale fundo dos nossos corações, para que ela realmente traga a paz que nós precisamos, o entendimento que nós precisamos ter, a fim de transformar os nossos dias em dias de bênçãos, em dias de trabalho profícuo no bem. É tudo o que nós precisamos, não apenas neste momento, mas em todos os momentos da nossa existência.
né? E lembrando aqui que a nossa palavra ela vai ser transmitida pela Rádio Transvale também, levando a centenas, talvez até milhares de pessoas. Por isso mesmo, nós rogamos a Jesus a inspiração necessária para que a palavra seja transmitida de forma simples e compreensível. O tema da noite de hoje é um tema que a mim pessoalmente me inquieta já há algum tempo. Esse tema me inquieta há algum tempo, não exatamente a verdadeira riqueza do ser, como está posto o tema que nos foi apresentado, mas a questão da riqueza é algo que me inquieta desde há muito. E no início, quando eu ainda estava ensaiando os primeiros passos no Espiritismo, eu não compreendia por que essa inquietação, eu ainda não compreendia por que essa inquietação. Então, ao mesmo tempo que algo em mim me dizia que eu deveria me manter distante da riqueza, é como se eu estivesse fugindo o tempo todo da riqueza. Por outro lado, tinha algo que me atraía dessa mesma riqueza. Eu vivi durante muito tempo nesse embate e ainda, de certa forma, vivo, porque é um problema, é uma questão desafiadora que ainda não foi resolvida de todo, mas hoje eu já me sinto muito melhor em relação a 20 anos. Por exemplo, quando eu tinha uma compreensão menor a respeito da reencarnação, de todas as suas implicações na vida presente, como é que nós podemos avaliar, interpretar todas essas dificuldades que temos em lidar com certas circunstâncias da vida, e por isso a riqueza. E eu não era rico, mas o simples fato de pensar que eu podia ter um acúmulo de bens, isso já me inquietava, de certa forma me inquietava. A minha esposa sempre comentava comigo, dizendo que você foge da riqueza, você foge do dinheiro, não é do dinheiro. Eu não queria ter muito dinheiro, parece que alguma coisa me dizia, não tenha, porque o seu caminho não é esse. Ao mesmo tempo que eu me sentia, de alguma forma, atraído por ele. E tinha um outro aspecto muito peculiar que também me inquietava. Né? Os amigos diziam, você não gosta de gastar muito, você é muito, eu diria, eu dizia prudente, não é? Eles diziam, não, você é muito, não diriam avarento, mas mão de vaca, sovina, essas expressões que a gente costuma usar, mão fechada, que a gente costuma usar com os nossos amigos, e também isso me inquietava, porque eu dizia, mas tá certo que eu não sou uma pessoa generosa, não posso me considerar uma pessoa generosa, que esbanja, mas também eu não me considero alguém que avarento, e os amigos diziam, mas você se priva de certos confortos, você se priva para não gastar dinheiro. Então, esse quadro que eu estou tentando descrever, que eu próprio vivi, dá bem uma ideia da dificuldade que todos nós temos, certamente, para lidar com essa questão da riqueza. E olha que quando isso começou em mim, eu ainda não conhecia aquela passagem do Evangelho do Mestre, quando ele diz, é mais difícil a um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se eu já conhecesse a fundo, aí mesmo é que eu teria um certo temor maior de me aproximar da riqueza. Não conseguia, naquele momento, lá atrás, perceber que a riqueza, como diz Martins Peralva, em uma obra chamada Estudando o Evangelho, a riqueza é neutra. Eu não conseguia perceber, mas é claro que no processo em que eu me encontrava,
né? Não era fácil perceber essa neutralidade da riqueza, porque eu ainda não tinha nível de compreensão bastante. Com o passar do tempo e com a autoobservação, com o aprofundamento dos estudos espíritas, a reflexão e o estudo mais cuidadoso, eu fui compreendendo que essas dificuldades, esses desafios, poderiam ter uma relação com uma existência específica ou existências passadas. Porque me trazia uma inquietude tal que eu comecei a pensar, não pode ser apenas desta vida, primeiro porque eu nunca fui rico nesta vida. Ao contrário, eu nasci em lar muito humilde, muito simples. Então, não, essa inquietude não fazia sentido se eu pensasse apenas nesta existência. Só faria sentido se eu pensasse em existências anteriores onde eu tive dificuldade, eu me equivoquei ao me utilizar da riqueza ou não utilizar adequadamente da riqueza. E por isso agora eu me encontrava fugindo dela, para que ela não fosse de novo uma pedra de tropeço no meu caminho. Isso fazia sentido. Porque ao mesmo tempo que eu fugia, eu ainda me sentia atraído. Então eram os velhos hábitos do passado que voltavam agora ao nível de consciência e eu não sabia por quê. Então veja que eu estava lidando com essa dificuldade. Quando fui estudando e percebendo que a riqueza ela é neutra. Neutra no sentido de que ela em si mesma não é boa nem má. Ela em si mesma não é boa nem má. Ela será boa ou será má de acordo com a utilização que nós fizermos dela. Aí é que está a grande diferença e o segredo de tudo. É a utilização que nós fazemos da riqueza, é que dá a ela um sentido para o campo negativo ou um sentido para o campo positivo, uma experimentação positiva, um uso adequado ou um uso inadequado. Qualquer que seja, eu diria aqui, qualquer que seja a origem dessa riqueza. Porque vamos ver, vamos observar o seguinte, a riqueza ela pode vir como fruto do trabalho. Trabalho honesto, inclusive, né? E é o mais comum, que ela venha como fruto do trabalho honesto. Está ótimo. Mas se você dá a utilização inadequada à riqueza, mesmo quando ela vem fruto de um trabalho honesto, você terá que prestar contas com a lei. Nós teremos que prestar contas com a lei. Entende? Ainda que ela tenha sido adquirida fruto do trabalho honesto. O problema é que a utilização que eu dei a ela foi equivocada. Então, terei que prestar contas com a lei. Muitas vezes, ela é adquirida como fruto de uma atividade ilícita. Ou eu expolio, ou eu engano alguém, ou eu roubo, tiro essa riqueza de alguém, a obtenho por meios ilícitos, pela corrupção. Mas muitas vezes a destinação, a utilização dessa riqueza pode ser proveitosa, por incrível que pareça. Muitas vezes aquele que a adquiriu por meios fraudulentos, pela corrupção, pelo crime, pode deixar a riqueza para trás por meio da morte, ele pode morrer. E deixa a riqueza para os seus herdeiros, que fazem bom uso dela. Ele que a adquiriu vai sofrer as consequências, vai ter de prestar contas com a lei. Mas aqueles que fazem da riqueza uma boa utilização, certamente terão a recompensa no futuro. Então vejam que a riqueza ela é neutra. Independente da forma como nós a adquirimos, o que vai determinar a sua utilização e lhe dar sentido é isso que acaba contando para a riqueza em si mesma. Mas aqueles que a adquiriram de forma fraudulenta, por meio da corrupção ou pelo crime, terão que prestar contas. Aqueles que fizeram mau uso dela também terão de prestar contas. Então, isso é muito importante nós percebermos.
E uma coisa mais interessante ainda da riqueza é que, embora todos nós busquemos de alguma forma a riqueza, dentro desse padrão, desse modelo materialista em que nós estamos mergulhados dentro de um modelo materialista em que a busca do bem-estar, do conforto material, a aquisição de bens, ela é digamos, a espinha dorsal desse modelo materialista, desse paradigma em que nós vivemos, porque tudo é produção, é trabalho, produção, aquisição, mais trabalho, produção, aquisição, né? E, claro, usufruto, você tem que usufruir, você adquire e tem que usufruir. Interessante é que, às vezes, adquirimos e não usufruímos, adquirimos apenas com o intuito de ter, e nem sequer usufruímos. Mas isso é coisa, principalmente, da vida moderna, de uma vida tecnológica, às vezes, onde o acúmulo ele é buscado intensamente por todas as criaturas. Mas apesar de toda essa busca incessante, apesar de todo esse acúmulo, as pessoas estão cada vez mais, não diria também cada vez mais, mas as pessoas estão infelizes. Não quero dizer que estejam cada vez mais infelizes, porque, na verdade, nós buscamos a felicidade. Entretanto, ao buscar a felicidade nas coisas materiais que são impermanentes, a nossa felicidade ela fica muito instável. Ela não adquire a estabilidade necessária para que momentos alegres se convertam em estados plenos de felicidade. Nós ficamos muito alegres num dia porque compramos o carro. Puxa, um carro novo, cheirando a novo, que coisa linda. Abrimos a porta, lá está, os plásticos ainda estão encobrindo os bancos e a gente fica até com receio de tirar os plásticos ali. Eu estou dizendo porque foi assim, quando eu comprei o meu primeiro carro 0 km, que era um sonho de consumo. Naquela época, naquele tempo, era um sonho de consumo, carro 0 km, cheiro de carro novo. Quem não gosta? Tudo bem, eu comprei. Mas, digamos que no dia seguinte, na semana seguinte, alguém vem e faz um arranhão nesse carro, ou bate nesse carro, na traseira, na lateral, algo assim. O carro está estacionado, alguém veio e raspou. O que vai acontecer com a minha alegria do dia anterior? Ela se converte em tristeza. Eu não vou dormir naquela noite pensando que o carro 0 km que eu comprei no dia anterior, ele agora está amassado, está arranhado, está deteriorado, precisa de conserto. De alguma maneira precisa de conserto. Aquela minha alegria se converteu em tristeza rapidamente, em angústia, a ponto de não me permitir uma noite tranquila de sono rapidamente. Então veja que a compra do carro, que parecia ser felicidade, não era. Era um estado de alegria, um momento, para ser mais exato, de alegria, muito fugidio, porque no momento seguinte, quando veio a batida, quando veio o arranhão, aquilo se converteu em lágrimas, em tristeza, em desolação. E isso eu estou falando em relação a um bem material, que é dos mais comuns hoje em dia. Para não falar em coisas mais sérias, para não falar em coisas mais vultosas, para não falar em riquezas maiores, fazem a desgraça de muita gente, fazem com que essas riquezas, uma vez perdidas, elas fazem com que muitas pessoas sejam levadas ao autocídio, tirar a própria vida ou a viver uma vida praticamente nula. A pessoa que perdeu tudo, ela se anula de tal maneira que, se não sai da vida pelo autocídio, ela sai da vida pela estagnação, pela anulação do próprio ser. Então, chegamos à conclusão de que a riqueza, de fato, ela não é ela quem traz a felicidade. Essa riqueza material, aqui muito bem colocada, a riqueza material, não é ela que nos traz a felicidade, porque se fosse, todos os ricos seriam felizes. E sabemos que não são.
Mas isso é tão óbvio, isso é tão claro, isso é perceptível aos nossos olhos, basta olhar em volta à nossa realidade, basta olhar a realidade das notícias, das manchetes de jornais, agora menos os jornais impressos, mais a mídia eletrônica, basta olhar tudo isso para perceber essa verdade. De fato, a riqueza não traz felicidade. E alguns dizem assim, tá certo que a riqueza não traz felicidade, mas é 99% dela. Engano, engano, não tem percentual, não tem 1%, nem 99%, não tem percentual. A riqueza é neutra, 0%. Neutra. É a utilização que se faz dela que vai dizer se a pessoa que a detém será feliz ou será infeliz. Dê à riqueza uma boa destinação, serás feliz. Dê à riqueza uma má destinação, serás um ser triste, infeliz. Se não agora, no futuro. Mas mesmo agora, a tristeza já começa, porque os espíritos são categóricos ao afirmar. Quando nós olhamos o rico e temos inveja dele, os espíritos dizem, cuidado, cuidado, cuidado porque não sabeis o que se passa atrás das portas da mansão dos ricos. E é exatamente assim que a gente observa. Não quer dizer que a infelicidade não esteja com os pobres também. Não quer dizer que a infelicidade não esteja na casa singela, na tapera, na choupana. Não, também está. Também. A tristeza, a desgraça também está. Como a felicidade também está entre as camadas mais pobres da sociedade. Mostrando que felicidade não tem nada a ver com a riqueza em si mesma ou a pobreza em si mesma, mas é a forma como nós lidamos com essas duas realidades tão díspares, tão diferentes, né? Parecem não se conectar uma com a outra. Entretanto, existe uma conexão entre as duas que está intrínseca dentro desse processo e a gente não percebe. Faz parte desse processo e a gente não percebe, porque o pobre de hoje pode ter sido rico de amanhã, enquanto o rico de hoje pode ter sido pobre de amanhã. Essas posições dentro do processo das reencarnações sucessivas, essas posições elas são intercambiáveis entre si, elas mudam o tempo todo. Porque os espíritos se alternam na detenção da riqueza ou na experiência da pobreza. Vão se alternando. E se alternam dependendo das suas necessidades, mas também do seu merecimento. Aquele que malversou nesta vida a riqueza que possuía, poderá vir pobre para experimentar a precariedade dos meios, dos recursos. Viver com pouco. Mas ainda assim, viver com pouco não quer dizer necessariamente infelicidade. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, há um esclarecimento a esse respeito. Porque Allan Kardec pergunta aos espíritos benfeitores da humanidade da seguinte forma. Ele diz, nós sabemos que, em se tratando de felicidade, aquilo que para alguns é sobra, para outros se constitui a miséria, a precariedade, dizendo as posições são muito relativas. Aquilo que para mim poderia se constituir motivo de felicidade, para outro é motivo de desdita, de tristeza, porque as posições são muito relativas. Mas aí Allan Kardec pergunta, há, no entanto, uma soma comum de felicidade entre todos os homens, ricos e pobres, classe média, não importa a posição. Há algo que pudesse trazer felicidade a todos os homens indistintamente?
Quais são essas condições? Allan Kardec pergunta. É óbvio que a pergunta não está exatamente assim, eu estou aqui fazendo um certo floreio, né, apenas para, digamos, enfatizar os aspectos mais importantes dessa pergunta, porque ela quer dizer exatamente isso. Há condições comuns, né, que pudessem todos os homens, né, auferir no sentido de que todos, sem distinção, pudessem ser felizes ainda na experiência terrestre. Este final muito importante, ainda na experiência terrestre, apesar do Cristo, das Escrituras, né? Porque Cristo não disse exatamente assim, mas as Escrituras dizerem que a felicidade não é deste mundo. Né? O Cristo disse: meu reino não é deste mundo. Mas há um ponto da Escritura em que isso fica, do Antigo Testamento, em que isso vai ficar mais ou menos assim posto: a felicidade não é deste mundo. E aí nós poderíamos pensar que dentro desse quadro ninguém pode ser feliz, mas os espíritos benfeitores então disseram: não, é possível ser feliz de acordo com as condições que a Terra nos oferece. E é claro que é uma felicidade relativa, não é a felicidade dos mundos mais elevados, nem de longe, porque você tem ainda mundos regeneradores, você tem mundos celestes, nós temos os mundos ditosos e depois os mundos celestes. Então, nesta ordem, e são inumeráveis esses mundos até que nós atinjamos o patamar mais elevado, que são os mundos celestes, habitação dos espíritos puros. Mas vamos voltar à nossa condição terrestre. É possível? Há uma soma de felicidade relativa que nós podemos experimentar tranquilamente. Isso os espíritos disseram. Eu estou reafirmando aquilo que eles disseram. Não estou sendo aqui o porta-voz dos espíritos. Eles disseram: a primeira condição é, do ponto de vista material, a posse do necessário. Percebam agora a riqueza dessa informação. A posse do necessário. Se todos os homens na Terra possuíssem o necessário. Necessário para quê? Para viver com dignidade. Para viver com dignidade. Se todos possuíssemos o necessário para viver com dignidade, já teríamos a primeira condição para a felicidade satisfeita. As outras duas obedecem a um ponto de vista moral, que é a fé no futuro e a consciência tranquila. Mas isso do ponto de vista moral. Podemos abordar do ponto de vista moral também? Sim, como um outro tipo de riqueza. Uma riqueza espiritual, uma riqueza moral, um patrimônio imaterial, não o patrimônio material. Um patrimônio imaterial. Constitui nosso patrimônio? Sim. As riquezas imateriais? Perfeitamente. São elas as verdadeiras riquezas do ser. Pronto, aí está. São elas as verdadeiras riquezas do ser. Se pudéssemos, então, nos ater à questão 922, a posse do necessário diz respeito à riqueza material, enquanto que a fé no futuro e a consciência tranquila dizem respeito às condições morais para a felicidade. Entretanto, o que é o necessário? Porque a questão coloca nesses termos: a posse do necessário. O que é o necessário, né, para uma vida digna? Os espíritos dizem que se toda a riqueza do mundo fosse repartida por igual entre todos os habitantes do planeta Terra, sobraria muito pouco para cada um. Então, todos seríamos pobres. E pobres precisando da ajuda dos outros. Porque matematicamente é assim que se dá. Mas tem uma outra questão que eles colocam, que é muito importante para a gente perceber: o valor da riqueza bem utilizada. E eu fui perceber isto, como eu disse, na minha experiência, muito tempo depois, quando eu estava nesses estudos e reflexões. Praticamente todos
os dias ou toda a semana que eu abria o Evangelho ao acaso para fazer um estudo e uma reflexão do Evangelho, saía a mensagem utilidade providencial da fortuna. Eu fechava o Evangelho, estudava, fechava o Evangelho, semana que vem ou 15 dias depois, utilidade providencial da fortuna. Então eu comecei a pensar, esse Evangelho está viciado, porque eu sempre abro nessa página, deixo ele aqui, pego o outro. E quando eu abro, utilidade providencial da fortuna. Então aquilo começou a parecer estranho, era uma estranha coincidência, que depois eu fui perceber, e aí eu fui perceber, juntando todas as peças desse quebra-cabeça, que exatamente era aquilo que os espíritos queriam me dizer a respeito de riqueza, e foi aí que eu comecei a aquietar, digamos assim, aquietar todas as minhas inquietações, né? Colocá-las dentro de um plano de serenidade, né? de reflexão mesmo. Né? Por que tudo aquilo acontecia comigo? Essas reiteradas oportunidades em que abria o Evangelho e esse capítulo aparecia, utilidade providencial da fortuna, me fez ver que essa era, ou pelo menos esse era um dos meus compromissos nesta reencarnação. Utilizar os meus recursos, não exatamente a minha riqueza, porque não posso me considerar rico do ponto de vista humano, como qualquer um se consideraria, mas os meus recursos, os recursos que eu consegui adquirir com o suor do trabalho, com o esforço do trabalho, sem nenhum tipo de fraude, sem nenhum tipo de acerto, de conchavo, né, de corrupção, nada. Com os meus esforços, esses recursos, eles deveriam ser bem empregados para satisfazer o meu bem-estar, mas, sobretudo, para auxiliar pessoas em dificuldade. E isso me fez um bem muito grande, porque ao mesmo tempo que eu consegui compreender as razões das minhas inquietações, eu passei a dar aos meus recursos uma destinação que trazia de volta para mim uma alegria duradoura. Era algo que trazia para mim, porque quando eu podia, por meio desses recursos, volto a dizer, conquistados com o esforço, com o suor do trabalho, eu podia, de alguma maneira, minorar o sofrimento de alguém, aquilo trazia para mim uma paz de espírito, um estado inalterável, pelo menos naquele momento, de felicidade. E eu dizia, de mim para mim mesmo, é preciso repetir essa experiência. É claro que eu estava nos primeiros ensaios. É claro que isso no início é feito com muita dificuldade. É claro que isso não é um desprendimento, não é? Como os espíritos nos dizem, aqueles que fazem o bem já dentro de um automatismo, eles nem percebem que fazem o bem. Mas aqueles que ainda estão no processo de construção, eles precisam treinar no bem. Eles precisam fazer isso como uma forma de adquirir um hábito que mais tarde vai se tornar automático. E é assim que nós vivemos essas experiências, de utilizar providencialmente os recursos, nem vou falar a riqueza, porque nem sempre é a riqueza, mas os recursos que Deus colocou à nossa disposição ou aqueles que Deus permitiu que nós conquistássemos por meio do nosso trabalho. Porque em qualquer circunstância terá sempre a vontade de Deus como o estímulo primeiro a essas conquistas. É a vontade de Deus, que quer que nós, pelo resultado do nosso trabalho, conquistemos os meios. Ou Ele nos dá a oportunidade de conquistar esses meios. Mas o que nós não podemos fazer é desperdiçar os talentos. O que nós não podemos fazer é desperdiçar as oportunidades, como o jovem da parábola.
que ao receber a oportunidade a desperdiça, enterrando a oportunidade por medo de se expor ao desafio que a própria oportunidade lhe trazia. E esta é talvez a grande dificuldade que nós temos em lidar com essas oportunidades que Deus nos concede, que o Evangelho traduz como se fossem talentos. Talentos. Talentos não são apenas aptidões, são oportunidades que Deus coloca à nossa frente, não apenas para a satisfação dos nossos desejos, não apenas para a satisfação do nosso bem-estar, mas também para a satisfação das necessidades de outras pessoas. E é por isso que eu disse que riqueza e pobreza, ou se não quisermos colocar nesses termos, riqueza e pobreza, mas podemos colocar em outros termos, né? Aquele que possui recursos e aquele que é desprovido de recursos. Quando Deus coloca no mesmo ambiente terrestre estas duas experiências juntas, uma ao lado da outra, não é para que aqueles que possuem os recursos digam bem, mas eu não tenho nada com isto. Não, mas se ele não adquiriu, é porque ele não se esforçou, é porque ele não trabalhou bastante. Eu trabalhei bastante, então eu posso usufruir dos bens que eu conquistei. E o Evangelho vai dizer, insensato que és. Insensato que és. Como aquele homem que era insensato, porque construiu celeiros maiores para ajuntar todos os grãos que foram colhidos naquela safra maravilhosa. Ele construiu celeiros enormes, maiores, e ele disse, porque na minha velhice eu poderei ficar tranquilo, descansado, sem me preocupar com os recursos que haverão de prover a minha vida material. Entretanto, naquela mesma noite, por isso ele era insensato, naquela mesma noite o pai resolveu chamá-lo de volta ao mundo espiritual. Insensato que era este homem, porque ele poderia, uma vez tendo colhido uma super safra, ter distribuído parte dela com aqueles que mais necessitavam, com aqueles que não podiam comprar, e vender a outra parte aos que podiam pagar. Era essa a destinação que ele deveria ter dado a toda a sua super safra. Mas ele não fez. O que fez? Construiu celeiros maiores para acumular maior quantidade de riqueza. E é assim que Deus olha para nós, na expectativa de que nós não pensemos na acumulação dos bens, mas na distribuição dos recursos que nós possuímos. Ele não quer que nós nos despojemos de todos os nossos recursos. Ele não quer que nós vivamos de forma precária. Não, ele não quer, porque não é esse o intuito. Visto que a riqueza, como ela foi concebida por Deus, é um estímulo ao progresso, é um estímulo ao desenvolvimento da inteligência. É necessário que o homem, por uso da sua faculdade, da sua inteligência, ele seja estimulado, isso é uma necessidade humana, ele seja estimulado a buscar a riqueza, mas para fazer bom uso dela, dizem os espíritos. Porque se ele não faz, ele está cavando. Essa já é uma expressão de Martins Peralva, ele está cavando um abismo, expressão dele, um abismo, né, de sombras entre ele e o mundo espiritual superior. Um abismo de trevas. Ele pode estar cavando com essa riqueza. Ou ele pode estar usando a mesma riqueza para construir, né, aquele edifício monumental que vai transportá-lo para o alto. Ele pode ir, portanto, para baixo ou para o alto, dependendo da destinação que ele dá a essa riqueza.
para que nós saibamos utilizar providencialmente, ou seja, de acordo com as leis de Deus. Quando a gente fala providencialmente, nós estamos falando de acordo com a providência divina, de acordo com as leis de Deus, para que nós saibamos utilizar os recursos de acordo com as leis de Deus. Aí nós temos que trabalhar os nossos valores. Aí nós temos que nos enriquecer espiritualmente desses valores. O primeiro deles é a humildade. A humildade precisa ser erigida dentro de nós, construída, sedimentada, tijolo a tijolo, dia a dia. Por quê? Porque a humildade vai fazendo com que o orgulho, que é uma grande pedra de tropeço na nossa caminhada, o orgulho vá diminuindo aos poucos. O orgulho, que é a supremacia de um ser em relação aos demais. Então, a supremacia de um ser em relação... Quando eu me sinto superior aos outros, isso é orgulho. Quando eu estabeleço níveis de comparação entre mim e os outros, isso é orgulho. Quando eu os rebaixo, isso é orgulho. Quando eu acho que a minha família, que o meu país, que a minha comunidade, que a minha religião, né, é superior às outras, isso é orgulho. Orgulho de raça, orgulho de religião, orgulho de etnia, orgulho de nação, nesse sentido. Às vezes empregamos a palavra orgulho para dizer do nosso contentamento, da nossa alegria, né, eu me orgulho do meu filho, quer dizer, eu tenho satisfação, né, pelo que ele realiza, pelo que ele faz, pelo que ele é. É um orgulho no outro sentido. Mas esse orgulho que pretende dar ao ser uma supremacia em relação aos demais, esse é pernicioso. E ele precisa ser combatido por meio da humildade. A humildade é reconhecer exatamente que nós não somos melhores do que ninguém. Melhores do que ninguém. A humildade é reconhecer que todos somos irmãos em caminhada evolutiva, em jornada evolutiva, e que se uns estão mais adiantados do que outros, é porque eles fizeram por merecer. Isso depende dos seus esforços, não depende do país onde ele nasceu, da religião que ele professa, nada disso. Depende dos seus esforços individuais. É isso que o diferencia dos demais. Mas essa diferenciação ela só se dá no plano moral, ela não pode se dar no plano material. Ela não pode se dar no plano das nações, das etnias. Fulano que nasceu em tal país, ele, portanto, é inferior a quem nasceu no país qual. Não, isso não pode existir. Porque essas posições elas são tão variáveis. Quem nasce hoje aqui, amanhã nasce lá. Não é? Quem vive a experiência aqui, amanhã pode viver outra. Qualquer que seja. Então, precisamos combater o orgulho, fazendo com que a humildade se desenvolva dentro de nós, reconhecer a nossa, não vou dizer nem a nossa pequenez, como muitos costumam dizer, mas o nosso estágio evolutivo. Isso é humildade. É exatamente aqui que eu estou, eu não sou melhor ou pior do que ninguém, eu sou único, eu sou singular. Eu estou nesta posição agora. E a mim cabe refletir sobre o que fazer para melhorar a posição em que eu estou. Não me comparar em relação ao outro, nem quem está acima, nem quem está abaixo de mim, senão para efeito de melhorar-me. Não para efeito de subjugar, de constranger, de ofender a quem quer que seja. Mas também existe o egoísmo. Esse outro grande desafio que nós temos pela frente, o egoísmo. Porque se o orgulho representa essa falsa supremacia em relação aos demais, né, nós mesmos é que nos atribuímos essa supremacia, ela de fato não existe, isso é orgulho, mas também existe o egoísmo. O egoísmo empobrece, claro, empobrece o ser. Se a gente pensar na verdadeira riqueza do ser,
o egoísmo empobrece. E então, o que é que enriquece o ser? Qual é a verdadeira riqueza que eu devo trazer para dentro desse ser que sou eu, a fim de construir essa ponte entre mim e o Criador? A abnegação. Os espíritos dizem a abnegação. A abnegação é o desinteresse pessoal. Quando nós chegarmos nesse estágio de completo desinteresse pessoal, então nós chegamos a um nível evolutivo que certamente nos trará esse estado inalterável de felicidade. Mas enquanto nós ainda temos o interesse pessoal acima do interesse coletivo, o interesse próprio acima do interesse dos demais, dos outros, ainda estamos atrasados. É claro que estamos no processo de construção dessa ponte que nos liga ao Criador. E segundo Emmanuel, a ponte que nos liga ao Criador é o próximo. Se nós observarmos essa expressão emanuelina de que a ponte que nos liga ao Criador é o próximo, nós vamos entender o maior mandamento segundo Jesus, de que amar a Deus é o primeiro, mas há um outro semelhante, que é amar o próximo como a nós mesmos. Vamos entender que esse triângulo de forças, né, em que o amor a Deus se equipara ao amor ao próximo, que se equipara ao amor a si mesmo, nós vamos compreender que esse triângulo de forças é a expressão de tudo que nós precisamos para o enriquecimento do ser. É o amor. Está tudo traduzido aí, porque quando pensamos no egoísmo e na abnegação e no desinteresse pessoal, nós pensamos na caridade. A caridade que, segundo os Espíritos, é a única que salva. É a única que salva porque é a única que nos reconecta com o Pai. A caridade é a única que nos reconecta com o Pai. E a caridade pode ser exercida para nós próprios, é no amor a si mesmo. E para os outros, é no amor ao próximo. Nós podemos exercer a caridade para conosco, é claro, a caridade para conosco, mas nós devemos praticar a caridade com relação ao próximo. É isto que Deus quer, no fundo, é isto que Ele quer, que nós nos amemos a nós mesmos e que nós amemos o próximo como amamos a nós. Nesse sentido, estaremos amando a Deus. Ainda que não reconheçamos, muitos não reconheçam a existência desse Pai, desse Criador, dessa inteligência suprema, Ele estará amando de qualquer forma a ela, ainda que inconscientemente. Porque Ele estará fazendo aquilo que é a proposta do ser, enquanto encarnado e mesmo no mundo dos espíritos. Amar-se verdadeiramente, não no sentido egoísta, não egoisticamente. Amar-se no sentido de respeitar-se. Amar ao próximo, no sentido de fazer ao outro somente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Esta é a lei, como foi colocada por Jesus. E esta é a verdadeira riqueza do ser. Quando nós atingirmos esse estágio de compreensão, mas, sobretudo, quando nós atingirmos esse estágio de aplicação, de vivência desses postulados, nós podemos dizer, nós somos verdadeiramente ricos. Quando Jesus testou aquele jovem, dizendo, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois disso segue-me. E o jovem pensou e disse, mas eu tenho muitos bens. Como é que eu posso vender tudo e seguir o mestre sem nada, desprovido de nada? Eu tenho muitos bens. E ele preferiu ficar com os bens. Jesus, em verdade, dizem os espíritos, não queria que ele ficasse pobre, na miséria, virasse um indigente. Jesus não quer que nós nos despojemos dos nossos bens em favor de todos os pobres. Não é isso, porque se fizermos isso, seremos nós os pobres a pedir. Ele quer e ele queria, por isso pôs o jovem
a prova, ele queria saber se o jovem já possuía essa abnegação, esse desinteresse pessoal bastante para segui-lo sem reservas, sem restrições. Nós, de certa forma, ainda impomos certas condições para seguir Jesus, impomos certas restrições para seguir o Mestre. Fazemos isso, às vezes inconscientemente, fazemos isso numa tarefa a que somos chamados, muitas vezes, eu não tenho tempo, eu não tenho talento para isso, eu não tenho condições de fazer, neste dia eu não posso, eu tenho trabalho, lembrando do banquete espiritual que Jesus nos chama ao banquete, não é? Dizendo do rei que chama as pessoas ao banquete, e muitos não comparecem. E porque uns vão tratar dos seus negócios, outros das suas empresas, outros dos seus afazeres, outros do seu lazer. Por isso nós estamos em posições bem diferentes, estamos em estágios evolutivos diferentes, níveis de compreensão diferentes. Mas já devemos ir acumulando essa verdadeira riqueza dentro do nosso ser, essa riqueza espiritual da humildade, da abnegação, de uma compreensão mais dilatada a respeito da vida espiritual, dando mais importância às coisas do espírito do que da matéria, porque a matéria vai passar, a matéria é impermanente, só o espírito permanece. Depois que deixarmos esta vida, o que levaremos daqui? Dizem os espíritos mais uma vez, e eu gosto muito de falar deles porque eles têm expressões muito suaves e muito ricas, muito simples e muito ricas. E os espíritos dizem, só os bens que a alma puder fazer uso, com esses bens entrareis no mundo espiritual. Os bens que a alma puder fazer uso. A alma poderá fazer uso do nosso carro, da casa, da fazenda, do sítio, do que quer que seja, de um simples objeto, não fará uso. A alma fará uso desse patrimônio espiritual que for acumulado ao longo desses anos em que vivermos a nossa experiência carnal, a nossa experiência no mundo material. Por isso, meus amigos, minhas amigas, eu vou concluindo aqui a nossa exposição a respeito da verdadeira riqueza do ser, dizendo, aproveitemos esta oportunidade, aproveitemos os recursos que Deus colocou à nossa disposição para fazer não apenas a nossa felicidade, que é muito justo, mas para fazer ou auxiliar a que outros também sejam felizes, não apenas os da nossa família, mas aqueles das famílias alheias que compõem muitas vezes a nossa família espiritual, aquele que nos bate à porta, aquele que nos procura em busca de uma palavra de consolo, de carinho. Às vezes não é do bem material que ele necessita, mas de uma palavra de conforto, de carinho, de um abraço, de um apoio moral e espiritual que nós saibamos oferecer a esses companheiros que nos procuram como verdadeiros irmãos que são. Então, todos nós somos irmãos, então que os acolhamos como verdadeiros irmãos espirituais e na passagem, no caminho de volta, possamos nós ser acolhidos e quando interrogados, né, que fizestes, benditos de meu Pai, responder com toda a tranquilidade, né, com toda a serenidade do mundo, nós cumprimos com a nossa promessa, Senhor. Nós te vimos nu e vos vestimos. Nós te vimos com sede e vos demos de beber. Nós te vimos com fome e vos demos de comer. E o Mestre vai dizer, vinde a mim, os benditos de meu Pai, porque de fato fizeram parte da minha seara. Um abraço a todos os meus amigos aí do Vale de Jiquiriçá, que Deus vos abençoe e que Jesus continue inspirando este trabalho hoje e sempre. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.
Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor,